Oi, turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, Revista Espírita, capítulo 17, Senhora Condessa Adelaide de Clerambault, médium médica, na parte 2. Ontem a gente tinha visto um depoimento sobre as ocorrências com ela, e hoje a gente vai dar continuidade, então. Tendo sido essa notícia lida na Sociedade Espírita de Paris, a senhora de Clerambault deu a resposta abaixo. Sociedade Espírita de Paris, 5 de abril de 1867, médium senhor Desliens. Evocação. O relato que acabamos de ler naturalmente nos dá o desejo de nos entretermos convosco e de vos contar entre espíritos que desejam concorrer para a nossa instrução. Esperamos tenhais a boa bondade de vir ao nosso apelo, e nesse caso tomamos a liberdade de vos dirigir as seguintes perguntas. Primeiro, que pensais da notícia que acaba de ser lida e das reflexões que a acompanham? Segunda, qual a origem do vosso gosto nato pelos estudos médicos? Terceiro, por qual via recebieis as inspirações que vos eram dadas para o tratamento dos doentes? Quarto, como espírito podeis continuar a prestar os serviços que prestáveis como encarnado, quando fordes chamada por um doente com o auxílio de um médium? Resposta. Agradeço-vos, senhor presidente, as palavras benevolentes que tivesses a bondade de pronunciar em minha intenção, e aceito de boa vontade o elogio feito ao meu caráter. Acredito que ele é a expressão da verdade, e não terei orgulho ou a falsa modéstia de recusá-lo. Instrumento escolhido pela providência, sem dúvida por causa de minha boa vontade e da aptidão particular que favorecia o exercício da minha faculdade, não fiz senão o meu dever, consagrando-me ao alívio dos que reclamam o meu socorro, algumas vezes acolhida pelo reconhecimento, muitas vezes pelo esquecimento. Meu coração não se orgulhou mais com os sufrágios de uns do que sofreu com a ingratidão de outros, porquanto eu sabia muito bem ser indigna de uns e colocar-me acima de outros. Mas chega de ocupar-me da minha pessoa. Vamos à faculdade que me valeu a honra de ser chamada para a reunião dessa sociedade simpática, onde se gosta de repousar a vista, sobretudo quando se foi, como eu, vítima da calúnia e dos ataques malévolos daqueles cujas crenças foram feridas ou cujos interesses foram prejudicados. Que Deus lhes perdoe, como eu mesma fiz. Desde a minha mais tenra infância, e por uma espécie de atração natural, ocupei-me do estudo das plantas e de sua ação salutar sobre o corpo humano, de onde me vinha esse gosto ordinariamente pouco natural em meu sexo. Então eu o ignorava, mas hoje sei que não era a primeira vez que a saúde humana era objeto de minhas mais vivas preocupações. Eu tinha sido médico. Quanto à faculdade particular que me permitia ver à distância o diagnóstico das afecções de certos doentes, porque eu não via em todos, e prescrever os medicamentos que deviam restituir a saúde, era muito semelhante à dos vossos atuais médiuns médicos. Como eles, eu estava em relação como um ser oculto que se dizia espírito, e cuja influência salutar ajudou-me poderosamente a aliviar os infortunados que me procuravam. Ele me havia prescrito o mais completo desinteresse, sob pena de perder instantaneamente uma faculdade que constituía a minha felicidade. Não sei por que razão, talvez porque teria sido prematuro desvelar a origem de minhas prescrições, ele igualmente me havia recomendado da maneira mais formal que não dissesse de quem recebia as recomendações que dirigia aos meus doentes. Enfim, ele considerava o desinteresse moral, a humildade e a abnegação como uma das condições essenciais à perpetuação de minha faculdade. Segui seus conselhos e me saí bem. Tendes razão, senhor, de dizer que os médicos serão chamados um dia a representar um papel da mesma natureza que o meu, quando o espiritismo tiver conquistado a influência considerável que, no futuro, faloá o instrumento universal do progresso e da felicidade dos povos. Sim, certos médicos terão faculdades dessa natureza e poderão prestar serviços muito maiores porque os seus conhecimentos adquiridos lhes permitirão
mais facilmente assimilar espiritualmente as instruções que lhes forem dadas. Um fato que deveis ter notado é que as instruções que tratam de assuntos especiais são tanto mais facilmente e tanto mais largamente desenvolvidas quanto mais os conhecimentos pessoais do médium o aproximam da natureza daquelas que ele é chamado a transmitir. Assim, certamente eu poderia prescrever tratamentos aos doentes que a mim se dirigiam para obter a cura, mas não o faria com a mesma facilidade com todos os instrumentos, ao passo que se uns facilmente transmitiriam minhas indicações, outros só o fariam incorretamente ou incompletamente. Entretanto, se meu concurso vos pode ser útil, seja em que circunstância for, terei prazer em vos ajudar em vossos trabalhos, na medida de meus conhecimentos. Muito limitados fora de certas atribuições especiais. Adele de Cleramber. Observação. O espírito assina Adele, embora em vida fosse chamada Adelaide. Tendo-lhe sido perguntada a razão, ela respondeu que Adele era o seu verdadeiro nome e que só por hábito da infância chamavam-na Adelaide. Então, assim, ela coloca aqui nesse trecho as explicações do porquê que ela tratava as pessoas, né, mesmo sendo médica, ela tratava as pessoas com ervas, né, ela entendia bem essa passagem, como é que eu posso explicar? Essa parte, né, da ciência natural. E ela tinha os espíritos superiores do lado dela indicando o tratamento de cada pessoa. Volto a repetir, ontem foi falado, né, no primeiro pedaço do trecho, que ela dava medicações de acordo com a pessoa, o problema que aquela pessoa tinha. Então, não tinha comprimidos ou remédios naturais que fossem exatamente iguais para casos semelhantes. Não, cada pessoa, a espiritualidade indicava para ela um tratamento. E aqui ela colocou em todo o seu depoimento, né, como que isso ocorre e que os espíritos não gostam de dar os seus nomes nas comunicações, porque isso eles acreditam que cai um pouco na questão da vaidade. Não tem essa necessidade, apenas o trabalho é necessário, apenas o trabalho é visto com a maior importância. Aí o que se colocam para ela diante do depoimento é que eles não conseguem ficar totalmente contra devido aos resultados. E aí ela ainda acrescenta, ela fala, eu agradeço a forma que vocês estão me tratando, mas vão se acostumando, porque outros médicos também serão médiums e também trabalharão da mesma forma que eu. Ali já é um passo e tanto para que a gente entenda o seguinte, não é só flores ser médium, gente. Tem o seu lado, né, também, que as pessoas vão te questionar, que a própria espiritualidade inferior vai ficar aguçando você a errar o caminho, que você se envaideça, que você tenha, né, orgulho demais do seu trabalho, que você achar que você faz demais no seu trabalho. E isso cria melindres dentro de uma casa espírita, cria melindres no trabalho mediúnico. Então, os obsessores acabam influenciando mais quando isso ocorre. Então, o médium, ele é tentado de todas as formas a sair do caminho dele, sair da sua missão. Porém, aqueles que têm de verdade o coração voltado para o bem, com o desejo de servir, estando ligado com a superioridade espiritual, esses são protegidos, mesmo que entrem, né, em algumas frias aí, algumas situações desagradáveis, eles vão saber sair. Então, não fiquem preocupados, quem quer ser médium, falar, não, é muito sofrimento, né? As pessoas acabam sempre doentes, há muitos médiums que a gente vê, acaba com uma morte terrível, doente, abandonado, né? Não é um médium que passa por isso. Isso daí é a pessoa. São resgates que aquelas pessoas precisam ter. Nem todo médium morre de uma doença grave que não tem cura, não é uma regra. Acontece. Se a pessoa estiver saindo do que ela tem como missão e fazendo coisas erradas e usando a mediunidade para isso, é lógico que o fim dela vai ser muito ruim, como de qualquer outra pessoa que fizer maldade.
Então a gente não tem que ter medo de ser médium, de trabalhar numa casa espírita, de fazer o bem às pessoas. Não tem que ter medo disso. A gente tem que ter vigilância para não fazer coisas erradas usando a mediunidade, porque aí o fim realmente é triste. Mas é a colheita de quem está plantando errado. O Espiritismo não veio para dizer que a gente tem que suportar dores para ser feliz. Ele ensina a gente a passar pelas dores sendo feliz. Nós não somos, né? Tem gente que fala assim, o espírito é muito, como é que fala, masoquista, né? Ele gosta de sofrer porque ele acha que sofrer, ele está depurando o espírito dele. Ninguém gosta de sofrer, mas ninguém. Eu não conheço ninguém que fale que adora dor, que adora uma comorbidade, não. Nós sabemos utilizar o nosso conhecimento para passar por ela. Algumas já vêm de outras encarnações, de outras situações que nós criamos, independente de ser espírita ou médium. Então, que vai ter questionamentos, que nós vamos ter que passar por algumas questões do dia a dia, com pessoas próximas da família, até mesmo na questão de lei, pode ser que aconteça sim. E ali a gente está sendo provado se realmente a gente é espírita, se realmente a gente trabalha a mediunidade com amor. Porque é a nossa crença que faz com que a gente saiba passar pelos desafios. O bom médium nada tem que temer. Agora, o mal ele tem que temer tudo e todos. Porque ele está fazendo errado, o uso errado da sua mediunidade. Então aqui ela deixa claro nesse tratamento, né, durante as perguntas, perante a justiça, tal, ela coloca, eu agradeço o carinho que vocês estão tendo comigo. Ninguém foi arrogante com ela, porque estão vendo que ela não está fazendo nada demais a não ser ajudar. Então como é que vai punir uma pessoa que está ajudando, que não tem o interesse próprio, íntimo, de aproveitar daquela situação de pessoas doentes para se beneficiar? Então não se tratava de um charlatanismo, se tratava de uma pessoa que tinha uma profissão, que sabia utilizar essa profissão em favor do próximo e ainda ligada a essa profissão ainda conseguiu se desenvolver na mediunidade ao qual ela também atendia pessoas, mas de forma natural. Pelo que eu entendi aqui, ela não passava medicação farmacêutica, né? Ela passava medicação natural. Ela era médium de cura, mas de uma forma diferente. Não era com as mãos, não era magnetização, não era através daquela mediunidade curadora que nós vimos, que é através direto dos amigos espirituais superiores. Não, ela tinha intuição através de amigos superiores do que aquela pessoa precisava como remédio para se tratar ou se curar. Esse tipo de médium que não quer nada em troca, ele realmente faz um trabalho fenomenal. Mas se ele utilizar desse dom, dessa missão para ganhar algo em troca, aí ele começa a se complicar. Ou se ele ficar vaidoso. Então nada que a gente venha a temer. A gente pode muito bem ser médium, dar conta do nosso recado, mas de acordo com a espiritualidade, de acordo com a vontade de Deus, não é a nossa vontade.